dando continuidade ao nosso curso O Sentido do Amor na Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl. Na nossa última aula, nós vimos quais são as atitudes que o homem pode ter diante do fenômeno do amor. Nós vimos que o homem pode ter uma atitude partindo da sua dimensão corporal, que se chama atitude sexual, em que ele fica estagnado no corpo e não passa desta camada. Nós vimos que tem uma segunda atitude que o homem pode tomar perante o amor, que é a atitude erótica, em que se vê no outro aquilo que ele tem de características psíquicas, emocionais e assim por diante, e para nesta camada mais ainda exterior da pessoa. E nós vimos que a atitude mais elevada que o homem pode ter em relação ao amor é a partir da sua dimensão espiritual. E somente essa merece o nome de atitude de amor. E nesse último caso, o amor ele é vivido de uma maneira comprometida, de maneira autêntica, e o outro é enxergado na sua característica de ser único e irrepetível. Nesta aula nós vamos ver justamente isso, que quando se ama de verdade o outro, se enxerga o outro na sua genuína singularidade. E também nós vamos ver um outro aspecto mediante esta realidade do amor. Nós vamos ver a questão da transitoriedade da vida. A nossa vida passa e a vida de quem nós amamos também passa. E se é assim, vale a pena amar? Que sentido tem o amor, sabendo que tudo irá passar e que na nossa vida nós também passamos? É o que nós vamos refletir através desta aula. Primeiramente, nós vamos começar aprofundando a respeito desse caráter de algo único e irrepetível da pessoa, que é próprio da atitude de amor. Esses dois traços, esse traço de unicidade e de irrepetibilidade, são os únicos traços que tornam a pessoa digna de ser amada. Porque somente quando amamos a pessoa, nós somos capazes de enxergar aquilo que é único nela e aquilo que não há em mais ninguém, mas somente nela. Somente quando o outro é tomado como pessoa, é que nós conseguimos enxergá-lo no seu caráter de unicidade e de irrepetibilidade. E por isso, o outro ele não é substituível por alguém. Então, esses dois traços, eles são os únicos que tornam a pessoa digna de ser amada e também são os únicos dois traços que fazem com que a própria vida, seja digna de ser vivida. Porque somente ao amarmos desta forma, nós estaremos exercendo a mais alta forma de vida possível. A mais alta forma de atitude possível através do amor. Nós estaremos amando não apenas para proveito próprio, mas nós estaremos amando exercendo toda a nossa dimensão espiritual e isso torna a nossa própria vida digna de ser vivida porque nós estamos elevando-a ao mais alto grau quando nós amamos a outra pessoa desta forma. Quando o outro é amado na sua singularidade, ele é amado como um tu e não como uma coisa. Ele é amado como uma pessoa e ele é acolhido por um eu que também é pessoa. Por isso, o Viktor Frankl diz que no verdadeiro relacionamento de amor não há apenas um simples encontro, mas há um relacionamento de pessoa para pessoa. É assim que acontece a verdadeira relação. Não é um simples encontro de duas coisas, não é um simples encontro de simples qualidades, mas é um encontro profundo de pessoa para pessoa. E a outra pessoa é vista não apenas como mais um número, mas ela é vista como algo único e ela não é apenas uma questão numérica. O Viktor Frankl diz o seguinte: pois toda singularidade numérica em si, ela é carente de valor. O próprio Viktor Frankl ele teve essa experiência no campo de concentração, aonde quando eles chegavam lá, eles não chamavam os prisioneiros pelo nome. Cada prisioneiro ele recebia um número que era pregado na sua roupa e cada prisioneiro era chamado pelo número. Ou seja, havia uma total despersonalização. Aqueles que estavam ali eram apenas mais um. Era apenas um número que poderia ser, do qual se poderia se desfazer
num determinado instante, mandando para a câmara de gás ou através de um fuzilamento fortuito. Então, o ser humano, quando ele é visto na sua singularidade, ele não é visto apenas como um número. O fundamento, então, da unicidade da pessoa e da irrepetibilidade, ele não é numérico, mas ele é um fundamento ontológico, ou seja, ele está radicado no próprio ser da pessoa, porque, evidentemente, a existência pessoal representa uma forma especial de ser. O Viktor Frankl diz o seguinte: ser pessoa significa um absoluto ser diferente do outro. Cada pessoa tem a sua especificidade, cada pessoa tem a sua diferença. E essa diferença é a própria marca da pessoa. E é por isso que ela merece ser amada, por causa deste seu ser diferente de todas as outras pessoas. O Viktor Frankl diz ainda: ser pessoa não significa, então, ser apenas um indivíduo entre outros, mas ser diferente de todos os outros, ser único. E amar significa poder dizer tu a alguém. Significa chamar um outro de tu. E quando nós dizemos tu aqui, significa reconhecer o outro como pessoa. O outro é uma pessoa que tem dignidade, que merece respeito, que tem um valor, assim como eu também me reconheço como pessoa. O outro não é um objeto ao qual eu posso manipular. Desta forma, para o Frankl, ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Sem o amor não se conhece a essência do outro de maneira profunda. Por isso, o amor ele tem uma função cognitiva, ou seja, só no amor se conhece o outro verdadeiramente e em profundidade, e somente o amor é capaz de ver a pessoa na sua singularidade como indivíduo absoluto que é. Então eu só posso conhecer alguém profundamente, na sua essência mais profunda também, se eu amá-lo. Sem o amor não é possível conhecer. Talvez se fique apenas na fachada, se fique apenas na camada exterior, na camada corporal, na camada psíquica, mas somente o amor, quando eu sou capaz de me oferecer inteiramente ao outro e reconhecê-lo na sua profunda singularidade, na sua dignidade e no seu valor, somente aqui eu conheço profundamente o outro. E ao mesmo tempo, ao amar o outro, eu também me torno conhecido para mim mesmo. Porque então eu vivo a mais alta forma de existência que eu posso viver e eu me conheço então no mais alto nível. Então o amor ele serve tanto para um autoconhecimento como também para o mais profundo conhecimento do outro. Na sua explanação, o Viktor Frankl ele continua dizendo: a pessoa amada, visto como única e irrepetível, ela não é vista como uma pessoa perfeita em todos os seus aspectos. A limitação interior do homem não faz mais do que dar sentido à vida. Enxergar o outro como um ser diferente, como um ser singular, como um ser único e irrepetível, não é enxergá-lo como algo perfeito, mas é também conhecer as suas peculiaridades e os seus defeitos. E aqui o Viktor Frankl diz: se todos os homens fossem perfeitos, seriam todos iguais uns aos outros. Qualquer um poderia representar a bel prazer outro qualquer, e para quem quer que fosse. Portanto, seria cada qual um substituto. Mas precisamente da imperfeição do homem é que deriva o caráter indispensável e insubstituível de cada indivíduo. Pois, ainda que o indivíduo seja na verdade imperfeito, cada qual o é a seu modo. O indivíduo não é onifacético. O que significa essa expressão aqui do Viktor Frankl? Ou seja, ele tem todas as faces, ele tem todas as qualidades, ele tem todos os atributos em si mesmo. Então o ser humano ele não é um ser superdotado de todas as qualidades, de todos os atributos. Então ele não é onifacético, ou seja, não tem todas as faces. Mas ele é unifacético, ou seja, ele tem uma face, uma característica única, que não pode ser compartilhada por mais ninguém. Então o indivíduo não é onifacético, ele é
unifacético, tendo precisamente por isso um caráter de algo único e peculiar. Então, ao amar uma pessoa, eu devo entender que ela não pode representar o papel de outra. Então, por isso eu não posso esperar que a outra pessoa seja algo para me agradar ou que ela represente um tipo. Eu devo amá-la naquilo que ela é, com todas as suas características próprias, específicas, mas também com todos os seus defeitos, porque cada pessoa ela tem alguns defeitos que são próprios dela e que são só dela, e que fazem também com que ela tenha características e constitua a sua identidade como única, como singular. Tendo visto isso, esse caráter de algo único e irrepetível, nós vamos agora passar para uma outra dimensão. Nós vamos passar para olhar para o amor que nós podemos dar para outra pessoa, mas dentro de uma perspectiva de limitação temporal. Se nós precisamos amar a outra pessoa, apesar da limitação pessoal, ou seja, ela tem defeitos, ela tem imperfeições, nós também somos chamados a amar a outra pessoa na sua limitação temporal. Porque quando amamos, nós não sabemos quanto tempo vai durar a vida da outra pessoa e nós não sabemos por quanto tempo nós iremos conviver com ela. Nós não temos esta previsão de antemão. Então, isso demonstra já uma limitação temporal na nossa capacidade de viver o amor. E ao pensarmos assim, às vezes algumas pessoas dizem, olha, porque eu não vou talvez conviver muito com essa pessoa, então eu não vou viver uma experiência intensa e profunda de amor com ela, porque um dia isso vai passar, então eu não quero me entregar para poder correr o risco de perder. Mas o Viktor Frankl diz que é justamente esta questão do caráter de limitação temporal que, em vez de tirar o sentido, na verdade isso confere um sentido ao próprio amor. E nós vamos ver o porquê disso. No intercâmbio entre a limitação pessoal e a limitação temporal, realiza-se a vivência do amor verdadeiro, aquele que capta a essência da pessoa amada. E esse amor garante por si só a sua duração no tempo. Para quem ama, a pessoa amada é única e insubstituível, não podendo ser representada por outra pessoa. Por isso, ninguém transfere o amor que sente por uma pessoa que não está presente no momento atual por uma sósia dela. No entanto, esta atitude seria possível na atitude sexual ou na atitude erótica. Porque nós amamos uma pessoa de maneira singular, de maneira própria, de maneira genuína, não é possível transferir o amor que nós sentimos por aquela pessoa em particular para uma outra que seja, por exemplo, uma cópia dela. Isso não é possível. Na atitude erótica, em que a pessoa é vista apenas como características psíquicas, ou na atitude sexual, em que a pessoa é vista apenas como um corpo, isso é possível, se substitui a pessoa facilmente. Mas na atitude de amor genuína, cada pessoa ela é insubstituível. Então, o amor não se pode substituir no momento presente por uma pessoa que seja parecida com aquela que eu amo. O mesmo amor, não posso substituir o mesmo amor que eu tenho por aquela pessoa que não está aqui neste momento. O Viktor Frankl continua que nesta questão de que o amor ele dura no tempo, apesar de uma pessoa que eu amo não estar presente, ela se dá nos seguintes termos. Um estado físico, ele desaparece, e um estado de ânimo, uma sensação, uma emoção, tampouco se mantém. E mesmo aquele estado de ânimo que costumamos chamar de paixão, não costuma ser duradouro. Em contrapartida, o ato espiritual com que envolvemos uma pessoa espiritual intencionalmente sobrevive de qualquer modo a si mesma. Se o seu conteúdo tem validade, tal validade mantém-se uma vez para sempre. Assim, o amor autêntico, como um aperceber-se de um tu no seu ser assim e não de outro modo, sempre fica a salvo daquela caducidade que afeta os meros estados físicos ou emocionais. O que o Viktor Frankl está dizendo aqui? Que quando nós amamos de verdade, a partir da nossa dimensão espiritual,
nós nós revestimos o nosso ato de amor com uma verdadeira intenção. E ao fazermos isso, nós nos damos inteiramente para a outra pessoa. E o amor, uma vez que ele é realizado, ele está realizado para sempre. Ele não muda. Uma vez que um ato de amor foi feito, ele preencheu de sentido a vida da outra pessoa e a minha própria vida, e isso não tem como ser apagado, isso não tem como ser mudado. Aquilo que é corporal, ou seja, as sensações do corpo, ela passa e o corpo vai buscar outras sensações parecidas em um outro momento. E nunca vai se cansar de fazer isso e nunca vai estar satisfeito com isso. Também aquilo que são emoções, sensações, aquilo que é a força da paixão, também a pessoa sempre vai estar procurando às vezes renovar isso, se ela ama apenas num nível como esse, sem nunca estar satisfeita com isso. Mas uma vez que um ato de amor ele foi realizado, ele marca a vida da pessoa para sempre, ele entra na história, ele entra na memória da pessoa e ele passa a fazer parte da própria vida da pessoa e isso não pode ser apagado, porque foi feito a partir de uma dimensão espiritual com uma intencionalidade profunda e um ato concreto, e uma atitude concreta, uma decisão foi tomada. E uma vez que uma decisão foi tomada e efetivada, ela não tem como voltar atrás. É por isso que o amor vivido num estado da dimensão espiritual, ele dura para sempre. Então, o amor, no sentido mais profundo, ele não está apenas ligado à afetividade do ser humano. Não é apenas um estado emocional ou sentimental, nem tampouco uma sensação momentânea. O amor humano é, antes disso, um ato intencional. E dessa forma, ele se origina da dimensão espiritual da pessoa, do âmbito das suas decisões mais profundas e verdadeiras, e por isso ele é capaz de durar no tempo. Enquanto ato intencional, o amor dirige-se para aquele caráter de algo único, específico e irrepetível da outra pessoa, para o ser assim, para o ser próprio da outra pessoa. E esse ser próprio da outra pessoa, ele é independente da existência da outra pessoa. Porque quando eu amo de verdade, com uma intenção verdadeira, eu amo a pessoa na essência dela. E não apenas na sua existência. Porque a existência é algo que acaba. A existência é algo que tem uma duração limitada. Então, quando eu amo verdadeiramente a partir do Espírito, eu não amo a pessoa na sua dimensão de existência. Na sua existência, por exemplo, corporal, que pode ser uma pessoa, de repente, num determinado momento da existência dela, ela está bela, está bonita, está charmosa, e depois, num outro momento, ela já não vai mais estar na sua velhice, talvez num momento de doença. Então, aqui, o amor verdadeiramente intencional que brota do Espírito, ele não parte ele não é dirigido à existência da pessoa, ou seja, a um determinado momento. Ou eu amo a pessoa só enquanto, por exemplo, ela está sendo legal comigo, ela está me dando atenção, ela está exercendo uma característica psíquica dela para comigo. Não, quando amo de verdade, dentro de uma intencionalidade, eu amo a pessoa não pela sua existência, não pelo aquilo que ela pode me dar naquele momento, mas eu amo a pessoa verdadeiramente na sua essência. E a essência, ela está para além da existência. A existência pode se acabar, ou aquele momento ele pode acabar, mas o amor ainda continua perdurando no tempo. Aí o Viktor Frankl diz, assim e só assim se compreende que o amor pode sobreviver à própria morte da pessoa amada. A morte pode arrebatar a existência do ser amado, a sua corporalidade, mas o seu ser assim, a sua essência, tendo sido uma vez realizada, ela não se perde para sempre, ela permanece no amor. Por isso, a genuína intenção amorosa, ela é independente da presença corporal. Em suma, o Viktor Frankl diz que eu posso amar uma pessoa mesmo à distância, mesmo que ela não esteja presente no momento e mesmo que ela já tenha partido desta vida. Eu posso ainda continuar amando esta pessoa porque o amor, uma vez que foi realizado, como eu dizia, ele jamais pode ser apagado. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios. O amor, ele é eterno.
todas as outras coisas passarão, mas o amor, ele tem uma capacidade de eternizar as pessoas, os momentos, as coisas, as intenções. O amor, ele faz isso. E o Viktor Frankl, então, ele cita um exemplo. Imaginemos uma mulher que perdeu o seu marido. Apenas um ano depois do casamento. Ela fica desesperada e não vê mais sentido algum para o seu futuro. Para tal pessoa, seria muito importante poder perceber que o ano de felicidade conjugal que viveu jamais lhe será tirado. Ela o salvou, podemos dizer assim, guardando-o no passado. Daí nada nem ninguém poderá jamais remover seu tesouro. Mesmo que não tenha tido um filho, sua vida jamais será sem sentido, desde que sua experiência culminante de amor permaneça depositada no magazine do passado. Então, mesmo que ela tenha vivido apenas um ano, amando profundamente o seu marido, esse ano não poderá lhe ser tirado. Aquilo que foi realizado por amor está inscrito para sempre e não tem como ser apagado. Então é preciso reconhecer esse amor que uma vez vivido, ele dura no tempo, ele dura para a eternidade. O amor, uma vez realizado, como já temos assinalado, ele jamais poderá ser apagado. Ele preserva a sua existência no tempo, apesar da existência humana esvair-se, acabar-se. No passado, o homem tem realidades, em vez de possibilidades. Não apenas realidades de obras realizadas, mas do amor amado e também das dores sofridas por amor. Então, existe o amor realizado, o amor concretizado. Assim, no passado, nada está perdido. Ao contrário, tudo está guardado a salvo, como que depositado num armazém cheio de provisões. Ser passado é a forma mais segura de ser. O que passou está a salvo, protegido contra a transitoriedade da vida. O passado, isto é, aquilo que foi realizado existencialmente, entra na dimensão da eternidade. Se tivermos iniciado qualquer coisa, a eternidade se apossa dela. Isso aqui é belíssimo quando Viktor Frankl diz essa relação entre aquilo que nós temos no nosso passado. Porque somente o que nós realizamos, somente aquilo que nós fizemos e que constitui a nossa história, que está no nosso passado, é aquilo que somos nós. Quem somos nós no momento presente? Nós somos aquilo que nós já vivemos. Nós somos aquilo que nós já realizamos. Nós somos aquilo que faz parte da nossa história. Nós somos apenas isso. O futuro nós não temos. O presente nós estamos configurando ele. Mas, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, o que está sendo vivido nesse momento, por sua vez está se tornando passado. O que eu decidi fazer desse momento vai ficar guardado para sempre na minha história. E é isso que vai conferir ou não um caráter de sentido para a minha vida. Se no momento presente eu tomo decisões cheias de valores, cheias de sentido, isso vai preencher a minha história de sentido porque ficou guardado em mim para sempre. Mas se, por exemplo, eu apenas deixo o tempo passar, sem aproveitá-lo, sem enchê-lo de sentido, sem transformar possibilidades em realidades, a minha existência pode se transformar numa existência frustrada, porque eu não estou fazendo nada de muito concreto, eu não estou fazendo nada de profundo com a minha vida, eu não estou guardando nada de valor no meu passado. O que eu tenho de mais valoroso na minha vida é aquilo que eu já realizei, é aquilo que eu já fiz. Por isso, o presente, ele é uma oportunidade para realizar obras de valor, obras de grande sentido, para guardar isso no meu passado. E o futuro, o que eu tenho no futuro? Possibilidades. Possibilidades que podem ser tiradas do futuro, trazidas para o presente, realizadas e depositadas no meu passado. É por isso que o amor, uma vez que ele foi realizado, ele dá sentido à vida inteira. Porque o amor ele é uma obra de valor. O amor é aquilo que de mais alto o ser humano pode
fazer, ele pode realizar, ele pode desenvolver. O amor é aquilo que de mais alto o ser humano pode trazer à tona na sua existência. E uma vez que o amor foi realizado, ele faz parte do meu passado para sempre. E ele está realizado para sempre. Então, ali eu posso ver que a minha vida, em algum momento, em algum instante, ela teve um sentido. Ela fez a diferença na vida de alguém. A minha existência fez a diferença na vida de alguém pelo fato de eu ter amado essa pessoa. Então, o amor, ele é capaz de conferir um sentido, mesmo no momento, muito tempo depois, quando eu me lembro disso, quando eu trago isso à tona pela minha memória. Vamos nos lembrar aqui da própria experiência que o Viktor Frankl teve no campo de concentração. Em meio às maiores cruezas, aos momentos mais difíceis, ele fala, por exemplo, de um dia que estava um frio enorme e ele estava caminhando para um campo de trabalho onde ele teria que cavar uma vala o dia inteiro, sob a neve e com pouco agasalho. Ele fala que naquele momento em que ele estava caminhando para aquela vala naquela manhã, o que tomava conta do coração dele era o amor que ele tinha pela sua esposa. E a esposa dele vinha à mente dele o tempo todo e aquilo o alimentava e aquilo fazia com que, mesmo que tudo fora estivesse frio, aquilo aquecesse o coração dele, porque ele tinha certeza do amor pela esposa dele, do amor realizado, do amor concretizado, e isso fazia com que ele quisesse continuar a viver. E ele dizia, eu nem sei se a minha esposa, naquele momento, ela estava morta ou viva, mas o amor que eu tinha a ela me ligava a ela profundamente. Ele disse que depois ele veio a saber que naquele momento a esposa dele já tinha sido executada na câmara de gás, mas mesmo assim ele podia ter um diálogo com ela. Aquilo podia ser vivido dentro dele de maneira interior, porque o amor, uma vez realizado, ele dá sentido à vida para sempre. Para sempre. O amor, ele ultrapassa todo o tempo. O amor que está concretizado no passado, ele, ao ser recordado e trazido à memória no presente, ele enche o presente de sentido e faz com que nós sejamos impulsionados para o futuro também. Por isso, nós podemos concluir aqui. Tudo está escrito no arquivo eterno. Na nossa vida, todas as nossas criações, ações, encontros e experiências, todos os nossos amores e sofrimentos, tudo isso está contido e permanece no arquivo eterno. Aquilo que eu realizei está realizado para sempre. E aí o Viktor Frankl conclui dizendo, por isso, a vivência do amor só se pode experimentar sub specie eternitatis, ou seja, sob a perspectiva do que é eterno. O amor só se pode experimentar sob a perspectiva do que é eterno, sob o ponto de vista da eternidade, ou seja, o amor, uma vez que ele é realizado, ele não é efêmero, ele não é banal. O amor vivido no nível corporal, sim, ele passa e a pessoa não fica satisfeita e vai buscar sempre mais. O amor apenas no nível interesseiro e psíquico também não satisfaz e a pessoa vai buscar sempre mais por isso. Mas o amor vivido na dimensão espiritual, ele nunca é efêmero, ele nunca é banal, ele está realizado uma vez para sempre e ele enche a vida de sentido para sempre. É assim, então, que é possível amar apesar da transitoriedade da vida. Amar apesar da existência ter um fim. Amar apesar da pessoa que nós amamos não durar para sempre. Mas é somente o amor vivido nessa dimensão mais profunda, em que se enxerga o outro no seu caráter de algo único, na sua singularidade, na sua genuinidade, é que é um amor que realiza a nossa existência e isso para sempre, para toda a eternidade. Na nossa próxima aula, nós iremos entrar no nosso último tema desse nosso curso, O Sentido do Amor, a relação entre o amor e a realização de valores, os valores criativos, os valores vivenciais e os valores de atitude. Até mais!